Boa noite a todos, todas, todes. Esse é o segundo encontro da roda de conversa da ocupação, metaverso e arte. Hoje, dia 11 de outubro de 2022. Hoje vamos falar sobre arte digital, NFT e inclusão com artistas da Fradal. Então, sejam todos bem-vindos. Então, a gente está aqui hoje, tem o Fradal, Naral, Patrícia da Costa, Mairi Sarmanho, Nida Costa, Raíssa, Frado. Roberta, Frado. Sejam todos bem-vindos. Já tem um roteiro pronto, então eu vou deixá-los fazerem as apresentações e a gente vai trazendo as dúvidas do público também, né? Fiquem bem à vontade, é só um bate-papo, é só uma roda de conversa. Agradecer ao Sesc Tijuca, essa é uma iniciativa do Sesc Tijuca, e vamos lá. Boa noite, noite. todo mundo. Agradecer ao Sesc Tijuca, né, pela oportunidade incrível. Agradecer a todas essas mulheres aqui maravilhosas, essas artistas incríveis aí que fazem parte da Fradal. A você também, Shima, a Ana, pelo convite. E é uma honra, né? Eu acho que tudo isso aqui aconteceu nessa mudança de paradigma, né, econômica e da arte, nessa relação do NFT, a relação da criptomoeda, do metaverso. Então, a partir de 2020, que essas ideias foram surgindo e foi se organizando através de uma DAO, né, que é uma organização autônoma descentralizada. Ela foi fundada no final de novembro para dezembro, dentro de uma blockchain, da Near Protocol. A Near Protocol ela também é uma moeda, né, um token e uma blockchain. Então, foi fundada na Near Protocol essa DAO. E a gente se organizou essa DAO no intuito dela ser uma DAO muito focada em mulheres. E a nossa missão da Fradal é incluir as artistas mulheres em uma comunidade web descentralizada e torná-las protagonistas digitais. O que isso quer dizer? Essa inclusão dessas artistas mulheres, né, que se encontram numa vulnerabilidade, porque elas são 5% do mercado de NFT, são apenas 5% que fazem parte desse mercado. Então, a gente focou para que a gente aumentasse esse número exponencialmente e com muita qualidade, né? Então, essa inclusão ela está relacionada à educação digital, através de workshops, né? Acesso ao conhecimento, e foi criada uma comunidade, né? Uma rede de apoio, né? Para a gente trazer das bordas da sociedade, né? Fazer esse acolhimento e trazer elas para o núcleo criativo. Só que isso acontece dentro da Web3, né? Que é essa web descentralizada, né? Que tem uma relação de liberdade, autonomia e faz parte da transição da internet. Então, quando a gente fala que a gente quer torná-las protagonistas digitais, é realmente dar voz a elas, empoderar elas, tornar que as suas obras, né, os seus NFTs estejam em exposição digital, né, as suas artes sejam digitalizadas
e de forma independente, né, para que tenha uma nova estrutura financeira e que elas possam estar atualizada nessa transição econômica e também a transição da arte, né, porque a arte contemporânea ela tem que dialogar com o agora, né, e não com 1950, 1960 somente, né, não é só uma questão de estar dentro daquele arcabouço. E a gente está em mudança de paradigma, então isso também faz parte da arte contemporânea. E o que a gente faz é criar esses workshops, a gente cria essa relação onde a gente trabalha o marketing individual de cada artista e tudo de uma forma gratuita para elas, né? E até no caso, inicialmente a gente dá um token para cada uma e o nosso conceito de projeto é acessar esses fundos de financiamento internacional da NIR Protocol, que a gente agradece demais a eles por ter essa oportunidade de poder receber esses fundos para poder praticar o nosso projeto, que em inglês chama-se Win-Win. Projeto Win-Win, ele é relacionado com todo mundo ganha, né? Também All-Win, onde a NIR vai ganhar, as pessoas envolvidas no projeto vão ganhar, as artistas vão ganhar. Então, ele tem uma relação de empatia mesmo. Assim, todo mundo ali envolvido tem que estar ganhando dentro da Fradal, né? E a Fra, em alemão, ele quer dizer senhora, né? Logo no início, quando foi fundada a Fradal, eu estava num projeto com uma vizinha minha que é alemã. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? Ela era da Orquestra Sinfônica daqui do Rio, e a gente foi conversando. Aí eu falei uns nomes, e ela falou: você sabia que Fra é senhora? Aí a gente foi ligando assim essa relação de Fra e eu também poder estar dentro de um financiamento internacional e brasileiro tem uma divergência ali dentro de um fundo internacional, né? Assim, porque nós somos países de terceiro mundo, então isso tem um peso, sim. A gente não pode esquecer que nós somos olhados com outros olhos, assim, dentro de fundos de investimento por fazer parte de um país de terceiro mundo. Então, foi uma relação também de colocar o meu na reta, de poder estar colocando os meus códigos de ética e de moral e poder estar nessa relação junto com a NIR e ficar numa certa responsabilidade. E eu queria também apresentar, né, dentro dessa estrutura, dessa DAO, né, que é essa organização autônoma descentralizada, ela funciona muito através de votação. No caso, a comunidade, as artistas que fazem parte, elas escolhem o que vão aprender, né, qual a hora que vai ser as suas aulas, né, entra em votação. A gente tem um horário aqui, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tais horários. E aí a gente deixa em votação para elas poderem escolher o melhor horário e não ficar outorgando. Segunda-feira, 7 horas da noite, vai acontecer isso. Quem vier, veio. Quem não vier, perdeu. Então, é uma relação de comunidade mesmo, né? Assim, é para ela, né? A gente arrecada o fundo, divide o trabalho, mas o intuito é que elas se tornem protagonistas, né? Não quem está somente no papel de estar dando os workshops, né? No momento, a gente tem o workshop com a Patrícia Borges, que é uma artista brilhante, e outra artista brilhante, que é a Ana Clara, a Naral. E elas estão fazendo agora workshops relacionados ao universo 3D. No início do ano,
a gente teve 3 etapas do mesmo workshop, fazendo onboard, né, trazendo as mulheres para dentro da comunidade, que era de Experience Design para NFT. Em português, seria design de experiências para NFT, né? Como atrair as pessoas para essa jornada de compra, né? Qual o momento que o usuário entra na compra, o engajamento, a saída da experiência e a extensão da experiência. Esse seria um resumo. Então, a gente fez 3 edições, na verdade, foram 4 edições. E depois a gente começou a ter assistências de Photoshop, como fazer conversões do desenho analógico para digital. E, e hoje em dia a gente... também produção musical e arte sonora. E agora a gente está galgando no universo do 3D. Então, eu gostaria de poder... nada melhor do que chamar as especialistas, as mulheres incríveis que estão nesse momento se relacionando com a comunidade artística da Fradal e passando os conhecimentos para ela, que, no caso, a primeira a fazer isso foi a Naral, a Ana Clara, né? O codinome dela na internet é Naral. E, boa, Raíssa, é que a gente segue um roadmap, né? Quando a gente acessou esse fundo, a gente criou um roadmap. A gente vai fazer isso em 2022. E aí a gente só está executando o que foi dito para a comunidade e para o fundo o que a gente vai fazer. E a Naral lindamente foi e começou a compartilhar os seus conhecimentos de 3D, e ela é uma artista, e ela também biomédica, faz extrusão e faz modelagem 3D de organismos vivos, né? Braços e crânios e tudo mais, assim, incrível. Eu gostaria de passar a palavra agora para a Naral e depois para a nossa querida Patrícia também, nessa continuidade até chegar na realidade aumentada, tá bom? Vai com tudo, meninas. Perfeito, obrigada. Eu primeiro queria agradecer, né, também o convite, pessoal do museu, Sesc Tijuca. A gente, como comunidade, percebeu que a forma de incluir essas mulheres nesse ambiente de Web3, dessa linguagem, esse mercado, foi entrando numa linha educacional, porque nem se sabia o que era Web3 para a maioria de nós. E aí nós percebemos que era uma vulnerabilidade geral. Não eram só as nossas artistas anciãs, eram artistas mulheres de todas as idades. Por isso, hoje em dia, a nossa comunidade tem pessoas de 19 anos a 91, do 19 a 91. E eu percebi, quando eu entrei, a primeira necessidade foi dessas artistas transformarem seus trabalhos reais em trabalhos virtuais, trazer isso para o digital, né? Então, a gente começou com pinturas digitais, assistência dentro do Photoshop, trazendo essas pinturas, colagens, posters, cada artista com sua linha de trabalho para dentro do digital. E aí, um pouco mais para frente, a gente já viu o despertar de um interesse pelo mundo tridimensional, porque o metaverso é o mundo tridimensional, né? Que a gente entra virtualmente, interage entre si, cria ambientes, cria roupas, né? Os wearables. Então, assim, é um mundo que a gente cria. E aí vi essa necessidade, houve a demanda do grupo para a gente aprender sobre 3D, né? Então, inserir alguns conceitos básicos de 3D. A gente teve assim resultados incríveis. Tiveram pessoas que fizeram coisas de arquitetura, de móveis, de personagens. Foi assim bem variado. E acho que isso que é o incrível dos projetos que a Fradal consegue fazer. A gente respeita muito as demandas e
e consegue trabalhar na linha de cada artista. Então, pessoas com trabalhos completamente diferentes conseguem finalizar os cursos com alguma coisa que acrescentou para elas, né? Consegue terminar com objetos 3D, com uma pintura, com um trabalho digitalizado. Então, realmente tem um resultado para elas como artistas, né? E aí a gente iniciou assim, né? Aprendendo conceitos básicos da modelagem 3D. E aí já avançamos para o escaneamento 3D, que foi com a Patrícia Borges, que eu vou passar a palavra para ela agora, que foi essa terceira necessidade que a gente viu, porque além das pessoas que tinham seus trabalhos de pintura, né, os quadros, os pôsteres, as colagens, tinham pessoas que trabalhavam com escultura e queriam também digitalizar esses trabalhos. Então, aí veio a Patrícia com essa proposta de como escanear objetos para transformar em artes tridimensionais. Posso? Agradeço ao Sesc Tijuca, não é, ao museu. Então, continuando a fala da Naral, o que eu tenho a acrescentar é que foi um desenvolvimento orgânico. Havia, sim, um roadmap da Fradal no momento inicial, mas nós sentimos que ele foi expandindo. A gente conseguiu, a partir da necessidade das artistas, e aí eu me coloco como artista também. Eu entrei em dezembro no onboarding, fazendo a carteira na NIR, na sequência. Eu fiz uns NFTs que eram fotografias que estavam guardadas há muito tempo e que não funcionariam no mundo físico como obra de arte. Embora imagens muito interessantes, era um tema desagradável, que eu acho que não era algo para se imprimir e colocar na parede de casa. Então, essa minha primeira série de NFTs foram imagens microscópicas de células cancerígenas, e elas têm toda uma arquitetura muito interessante. Mas eu não queria falar sobre câncer, era apenas sobre essa vida desordenada. Então, participei com a Fradal daquela galeria do Museu XYZ, participei com a Naral do curso de Blender. As portas vão se abrindo, não é? Parece que quanto mais ferramentas você entrega, você oferece, mais a gente busca conhecimento e resultados práticos. No fim, tem algo que é essa expansão da linguagem artística. O que a gente consegue ganhar com a tecnologia, não é? Tem determinadas coisas que elas não acontecem no universo físico. E hoje a gente tem acesso a muitos apps, a muitos programas, a vários softwares que vão permitindo essa ampliação da linguagem. Então, quando eu propus um workshop de scan 3D, eu imaginei assim, algo que durante a pandemia surgiu como uma necessidade. Nós tínhamos já exposições programadas, nós tínhamos obras feitas e nos vimos sem a possibilidade de encontrar com o nosso público, encontrar com outros artistas. A primeira ideia surgiu pela necessidade de mostrar esse trabalho através da web. Então, eu parti para fazer uma exposição virtual. Ótimo, enquanto a gente trabalha com fotografia, não é? Você encontra uma galeria virtual e insere sua obra física. Mas aí o segundo passo, você quer um espaço físico, real, digitalizado, para inserir essa obra física. Até então era uma obra bidimensional.
A única coisa que a gente poderia alterar era a escala dessa obra. Na parede, aí veio uma outra questão, que era por que os nossos espaços virtuais são uma réplica do universo físico como nós conhecemos. Eu tinha obras em cera, tridimensionais, umas esculturas em cera que levavam sal. A combinação química de sal com cera faz com que a obra chore. Ela vai derretendo e se liquefaz. Quando eu descobri que havia um app que eu podia baixar no celular, eu podia escanear essa obra, e eu poderia, então, acompanhar a evolução dela, do momento do scan até que ela se desfizesse completamente, isso para mim foi uma outra ferramenta, foi um outro achado. E conversando com as outras artistas da Fradal, a gente disse, nossa, todo mundo tem essa curiosidade, não é? Já que o espaço é tridimensional dentro do metaverso, criar uma arte específica para ele, não apenas replicar aquilo que nós já tínhamos no universo físico. Então, assim, de maneira resumida, o nosso workshop seria apenas um scan 3D das obras físicas, ele evoluiu e a gente começou a falar sobre a obra no metaverso, como inserir, não é? Como mostrar essa obra em realidade aumentada, como mostrar o seu NFT no espaço real. Esse cruzamento entre o virtual e o físico, ele deixou de ser relevante. E eu percebo que, a partir dos nossos encontros, nós hoje tivemos o 20º encontro. A gente percebe que uma nova forma de arte está sendo criada. E ela, até então, não existia porque as ferramentas não estavam disponíveis. Você dá ao artista essa possibilidade de construir algo usando um outro material, uma outra linguagem. Logo, logo você tem uma comunidade produzindo novos espaços, novas formas de se movimentar nesse espaço e interagir com a obra. Eu acho que é uma imensa possibilidade que a gente ia, nesse momento, por uma conjunção, não é? Do Museu XYZ, da NIA, da Fradal, do Sesc Tijuca, enfim, todos que, de alguma maneira, tentamos nos educar, não é? Esses encontros, eles vão fazendo com que novas propostas surjam. Depois dessa minha fala, a gente tem aqui duas artistas que foram convidadas pela Fradal, fizeram todos os workshops oferecidos nesses últimos 8, 9 meses, que é a existência da Fradal, e eu acho que seria super legal nós ouvirmos as experiências delas, a partir, né, daquele momento inicial do onboarding, do Photoshop, do Blender, do workshop de música, de áudio, como isso impactou na produção artística de cada uma. Então, a Mary podia começar, de repente, falando para a gente a experiência artística dentro desse percurso da Fradal? Pode Mari, ser. está aí? Tô. É que caiu. Caiu, agora que voltou. Tá. Aonde que eu... Como é que eu faço? Não sei.
A gente está te ouvindo. Tá, A então gente tá. tem curiosidade para saber como foi esse percurso nesses Tá, últimos meses. foi assim, eu sou artista desde que eu me conheço por gente, né? Eu sempre fiz arte, depois eu fui fazer primeiro análise de sistemas, depois eu fui fazer artes plásticas com faculdade. Eu sempre exerci essa profissão de artista. E uma necessidade, quando começou a história das NFTs, eu não tive acesso. Eu imaginava o que era, mas não sabia até onde ir, como alcançar aquilo ali. Até porque juntaria as duas coisas que eu gostava, que era a informática com as artes. E daí, em março, que eu conheci, que eu fui indicada para entrar no grupo da Fradal, adorei, né? Que daí comecei a entender o que está acontecendo, né? Tentando aprender mais, a fazer. Tenho trabalhado bastante, né? Tenho tentado descobrir técnicas diferentes, porque eu acho que a base do artista, para mim, sempre é a descoberta. Uma coisa que eu nunca concordei é a história do estilo. A pessoa tem que ter aquele estilo desde que nasce até que morre. Eu não concordo com isso aí. É uma coisa. Então, eu vou mudando, eu mudo muito as coisas que eu faço. Eu já ganhei vários prêmios em salões e coisas, fiz exposições no Brasil e fora, mas sempre eu não estava nesse universo que eu estou achando maravilhoso, porque ele tirou todas as fronteiras, né, que antes existiam. E agora já não existem as fronteiras para o artista. Então fica mais fácil até para a gente visualizar como é que o mundo é, como é que as coisas são, até onde tu pode ir, né? Inclusive ficou mais sem limites, até porque, que é o que a Patrícia está questionando, por que o metaverso é o reflexo do que a gente conhece aqui. Para mim, o metaverso teria que ser, na minha cabeça, né, uma coisa totalmente nada a ver, sabe? Que não tivesse casa, que não tivesse prédio, que fossem, sei lá, as pessoas vivessem em bolhas, em qualquer coisa, como se fosse quase uma questão espiritual, digamos assim, né? Tudo mais livre, porque o que falta da nossa sociedade, eu acho, é que existem muitas barreiras, muitas regras, e eu acho que o metaverso podia ser um lugar mais livre, sem regras, sem barreiras, sem tudo aquilo que o ser humano almeja e nunca consegue, né? Essa evolução poderia ser dentro do metaverso. Tem um cachorro latindo aqui. Meus gatos enlouquecem. Então, eu acho que o metaverso podia ser assim, podia ser um lugar mais livre. Então, a descoberta que eu estou fazendo agora, para mim, é maravilhosa. É como se eu estou abrindo uma porta, eu vou ver o que tem realmente atrás dessa porta. Tá? E a Fradal, tudo me abriu essa porta para mim, né? Deu a chance de pegar a chave e entrar. Tá? Muito obrigada. Quem é a próxima? Nida Costa! Fala, Oi, querida. gente. Eu sou a Anida Costa. Obrigada por ter sido convidada para participar e, em todos os sentidos, né, participar desse encontro, de participar da Fradal e tal, das workshops. Minha história é um pouco parecida com a da Mairi. Eu nasci artista, como alguns amigos sempre falam, e eu fiz escola de belas artes e continuei nesse caminho, assim. E a questão, eu sempre gostei muito de animação e sempre cheguei a fazer animação no quadro a quadro, de desenhar e depois filmar, a época Super 8, a gente tinha que mandar revelar aquela coisa toda da baixa tecnologia, né? E quando começou essa questão da NFT, também foi muito parecido com o que a Mairi falou, a gente não tinha acesso, não sabia muito bem por onde começar e tal, e a oportunidade da gente, a partir da Fradal, de poder aprender toda essa dinâmica e todo o processo, né, de produzir as imagens e depois fazer o mint, né, que é colocar a imagem na plataforma, no metaverso,
Foi muito interessante. E os workshops foram abrindo realmente possibilidades novas, né? Porque você vai aprendendo ferramentas que você não tinha ainda conhecimento, ou então tinha conhecimento, mas não sabia usar tanto. E foi uma forma de dar continuidade ao trabalho, né? É o que eu estou fazendo agora. Eu até dei uma parada um pouco de colocar as imagens, porque eu estou no processo agora de desenvolver um projeto mesmo, né? Porque no começo é meio, você vai atirando para tudo quanto é lado, você vai fazendo tudo que aparece, você quer experimentar tudo e já quer mostrar, e já quer fazer e tal. E aí agora eu estou nesse processo né, de concentrar um pouco mais, de detalhar e para onde eu estou indo agora. E é isso. Né, eu acho que foi uma experiência ótima e está sendo, né, continua sendo. A gente hoje teve a reunião com a Patrícia, falando sobre esses desdobramentos de como apresentar as nossas imagens, nossos objetos 3D no mundo real, como realidade aumentada, e a gente está nesse processo. É isso. Fala um pouquinho, Naral. Ai, gente. Queria falar assim que realmente é um processo muito lindo de aprendizado, né? A gente acha que, como a pessoa que está ensinando, né, como o professor que está oferecendo workshop, os alunos são os maiores beneficiados, mas não é verdade, assim. Acho que a pessoa que está na posição de tutor ali, de mentor, né, é a que mais aprende. Então, assim, sempre gostei muito de arte, mas não é a minha formação, sempre foi, assim, um hobby, uma coisa que andou em paralelo na minha vida e aí, nesses últimos tempos, desabrochou. Então, assim, eu não tenho uma formação técnica, não tenho tanto contato com pessoas da área. E aí foi uma oportunidade maravilhosa de conhecer essas pessoas e ver a individualidade de cada um também, que foi uma coisa incrível. Então, cada artista tem um comportamento diferente, tem uma sua linha diferente, né? Tipo, a Mairi, eu dava altas risadas na aula que eu dava para ela, porque eu falava, Mairi, esse pezinho tá torto. Ela, mas eu quero que fique torto. Mairi, é sozinha, não sei o quê. Então, assim, a gente vai aprendendo a ver outras possibilidades, outras formas, né, de projetos, né? E isso ajuda a gente a sair da caixinha, assim. E uma coisa que o Otis fala bastante, que eu acho interessantíssima, é que a história do metaverso, né, é uma possibilidade de inclusão muito grande, porque pessoas, artistas incríveis, têm, através do metaverso, a possibilidade, a acessibilidade de colocar os seus trabalhos, né, em algum lugar, mesmo que seja virtual. E isso está acessível para todas as pessoas do mundo que tenham acesso a um equipamento eletrônico, né, um celular ou um computador. Então, a gente faz a exposição no metaverso, a pessoa que está lá na China pode visitar também. E você visitar e vocês até interagirem em tempo real naquilo ali, né? Que se fosse uma exposição aqui no Brasil, talvez essa pessoa não teria como vir aqui e conhecer. Então, acho que esse é o grande barato do metaverso. E é por isso que existe esse grande interesse em se desenvolver cada vez mais nessa parte do universo tridimensional. Então, a gente está focando bastante nesse momento em desenvolver essas ferramentas, aprender mais sobre escaneamento 3D, modelagem 3D, porque o artista se colocar na posição de arquiteto de um mundo virtual. E o que a Maíra falou também, e a Ni, de romper essas barreiras do que do mundo físico, é outra possibilidade incrível, que é o que o Frado vai falar agora do nosso festival, né? Que Sim. ele tem justamente essa função de trazer o que é impraticável no mundo físico, mas que a gente pode fazer ele com o material que quiser, com a estampa que quiser, com a propriedade física que quiser, no mundo virtual. Exatamente. Esse papo do metaverso está sendo muito legal,
porque quando a gente falou sobre o workshop de trazer as mulheres das bordas da sociedade, trazer para o núcleo criativo, qual seria o fim dessa experiência toda de educação, né, de incluir educação digital, esse acolhimento, tirar da vulnerabilidade? A gente pensou justamente no fim de uma exposição, mas não somente uma exposição onde iríamos criar um universo tangível e muito usual, que fosse o que já estávamos acostumados a vivenciar antes da pandemia, né? E até o que me trouxe aqui, acho que nessa relação com o Museu XYZ, quero agradecer assim, demais uma pessoa que é muito especial, que é o Marlos Araújo, assim, é um cara com coração gigante, assim, foi o que me colocou dentro do universo cripto, né? Acho que todo mundo aqui quase, né? Acho que até o Shiva, né? Todo mundo sabe da generosidade e genialidade do Marlos, assim, de trazer as pessoas para o universo cripto, presenteado, né? Assim, eu entrei presenteado pelo Marlos. O Marlos foi e me deu assim umas moedas, tanto do Ethereum quanto Tezos. Sempre era ele me presenteando para poder entrar dentro desse universo. E eu entendi que essa era a melhor forma de você poder entrar dentro do universo cripto, né? Eu fui educado, né, pela generosidade do meu amigo, e eu sou um cara também generoso. E eu entendi que essa era realmente a grande moeda que a gente tem dentro dessa descentralização, que é a generosidade. Essa não tem um valor mensurável, né? A generosidade você pode ir para vários campos, né? Então, a gente sempre trouxe as artistas dando esse token inicial para elas, e em 2020 eu tive uma relação muito forte com essa relação do metaverso, porque tanto eu quanto o Marlos, a gente fazia obras de artes interativas para museus e galerias de arte. E a gente ficava vivendo esse circuito que é maravilhoso, né? Assim, pelo menos para mim, é onde eu quero habitar, dentro de museu, assim, é onde eu realmente me sinto no lugar de potência, fazendo isso para museus e galerias, obras interativas. E quando veio a pandemia, cara, eu fiquei assim desesperado, assim, fiquei órfão daquilo. Falei, cara, quando é que eu vou, quando eu vou voltar a visitar um museu? Eu ficava assim, tipo, cara, é um crowd, né? Assim, é gente pra caramba ali. Como a gente vai vivenciar essa experiência de novo, de multidão? E a gente tem aqui a Mari também, a Marinar, que trabalhava no Museu do Amanhã, pessoa incrível também, artista, arquiteta, expografia, ela fez várias exposições incríveis no Museu da Manhã, está aqui presente. Agradecido, Mariana, pela presença e também trabalhando com a gente dentro do metaverso, em expografia. E agora ela está em Coimbra, ganhou uma bolsa de estudos em arte digital. Depois vou até convidar você para falar em breve aqui sobre o que você está fazendo, e porque faz parte também da equipe. E aí eu caí dentro desse universo de tipo assim, cara, eu preciso buscar um espaço para criar galerias virtuais. E aí corri para o metaverso, peguei o início do desenvolvimento do Mozilla Hubs, que depois a NIR acabou pegando, né, no bom sentido, né, que é um projeto open source, acabou pegando o desenvolvimento open source e colocando dentro da plataforma da NIR. Então, a gente consegue desenvolver hoje em dia metaversos na linguagem da NIR Protocol. Então, a gente consegue usar o NIR Hubs para poder desenvolver esses metaversos. E tanto eu quanto a Ana Clara, quanto a Patrícia, assim, eu lembro até hoje, a gente ia fazer a nossa primeira reunião
de metaverso. E aí eu estava num momento de burnout, assim, tipo, enlouquecido de trabalhar, assim, estava quase entrando em colapso. E aí a Patrícia falou assim, olha, eu não vou poder fazer esse final de semana, e ela mandou umas, umas interjeições assim, do que ela achava que era interessante para ela como metaverso. Assim. E, assim, para mim foi muito incrível, porque o que ela acha cabe exatamente com o que eu acho, e com a Naral, e o que a Raíssa, e isso foi assim, muito interessante, porque ela só mandou assim, um textão, né? Acho isso, eu só cheguei e falei assim, concordo plenamente, que é da gente sair um pouco desse conceito da nossa realidade, do que é uma galeria de arte, né? Arquitetonicamente falando, né? Paredes, chão, teto, tudo branco, grid de luz, né? Essa recriação do mundo físico gamificado para uma exposição. E aí, assim, eu acho que basicamente quase todas as pessoas da Fradal, elas vivem em múltiplas dimensões. Eu estava até conversando hoje com a Patrícia, né, sobre isso. E a gente acaba que a gente tem sonhos vívidos, universos paralelos, tal. E aí eu lembrei de uma grande amiga minha de quase 30 anos atrás, que é a Roberta Binader, que ela tinha um sonho vívido, que se chamava auditório. E a gente achou melhor a gente criar um conceito de metaverso a partir de sonhos vívidos, experiências xamânicas e também na linguagem do autismo, né? O que um autista se conecta, né? Então, é até um mercado que seria muito interessante para as pessoas que têm síndrome de Asperger, né? Que acabam se conectando a outros lugares, né? Dimensionais e visões, e poder replicar isso, né? Ser os diretores de arte de um metaverso, né? Então a gente já está pelo segundo mês fazendo esse exercício da direção artística vindo de sonhos. O meu veio de uma experiência xamânica de ayahuasca. Foi uma visualização de uma baleia, e ela acompanha comigo desde 2019. Eu fecho os olhos e eu visualizo essa baleia em wireframe, e a gente, através dos fundos, a gente conseguiu ter verbas para ter essa relação da direção artística, da criação, ter as pessoas para poderem fazer a realização do conceito, né, da obra. A Naral fez assim a recriação do meu sonho, né? A gente ficava junto ali, eu ficava, caraca, Naral, não, tipo, fechava o olho, não, não é isso, tem um negócio, sim, porque e assim é difícil de você desenhar, mas quando é sonho vívido, basta só você fechar os olhos e olhar, né? Tipo, não, bate ou não bate? E assim, queria agradecer demais assim a Naral, que tipo assim conseguiu recriar, né, ali junto uma experiência de visualização xamânica que eu tive. E a gente foi para o universo da Roberta Binader, que era um lugar assim muito fofo, né? Assim, eu não sei se a gente pode dar spoiler assim. Talvez eu vou convidar aqui a Mariná para ela poder falar sobre como a gente está fazendo a expografia desse lugar, assim, e o que ela está fazendo também em Coimbra, né, em Portugal. E ela também é uma grande colaboradora da Fradal. Queria passar a palavra, e aí eu vou pegar as imagens do nosso próximo metaverso, que é o da Roberta, vou colocar aqui em slideshow, e aí a gente vai falar sobre como é esse processo
de pegar os sonhos vívidos e transformar isso em metaverso. E uma coisa muito interessante também, fazendo um link da Patrícia, de tipo, deixar uma coisa livre, sabe? Ser uma coisa de ar livre e poder passar pelas paredes e não ter muita regra, né? Não ser um game, né? E sim ser uma experiência diferente, onde acontece uma exposição de arte, e não simplesmente uma arquitetura onde tem uma exposição de arte que a gente vivenciou com muita clareza e afeto até 2019, né? Mas, Mariná Raposo, por gentileza, se apresente. Oi, gente, boa noite. Que surpresa esse convite agora, assim, do Frado. A Fradal está sendo muito interessante como processo artístico, né? Porque por mais que eu estivesse todo momento imersa ali junto com os artistas, eu acho que eu sempre tive muita ideia, mas nunca me senti artista. Eu acho que é o primeiro momento assim que eu estou me libertando, eu acho que de uma das minhas gaiolas e botando a mão na massa, testando. E essa questão do metaverso, ela vem de um tempo anterior, até de exposições antigas do museu, debates lá no Museu da Manhã, né, sobre o que seria esse mundo em que todo mundo está interconectado, como que estar cada um num lugar, num espaço, né, lugar, espaço diferente, como eu estou aqui em Coimbra, e a gente está convivendo, conversando e construindo num ambiente coletivo, né, e é muito bonito a gente ver isso acontecer, acontecer agora como reunião, mas acontecer também como a Fradal, sabe? E a gente está criando um terceiro espaço de mostrar as obras, de chamar, externalizar, ter outras pessoas que ainda não vivenciaram, né, aquele lugar. Então, é muito bacana a gente entender o metaverso como um lugar que não é o espaço comum, né? Eu como arquiteta, então, comecei assim, cara, não tem porta esse lugar, né? A Patrícia falou muito assim, cara, não tem quina, não pode ter a quina, né? Tipo, a gente tem que estar no sonho. E como que a gente chega nesse lugar é diferente, como a gente anda por esse espaço é diferente, né? Então a gente tem discutido muito isso sobre uma questão que é até uma flutuação, né? Não é tecla, passo 1, passo 2, pula, né? Não, você vai flutuar, vai emergir nesse universo. Então, é muito lindo, assim, ver artistas criando, se recriando, né? Olhar, agora eu estou no momento de olhar para todas elas, de compreender cada processo ali do que está acontecendo, do que foi colocado dentro da Meatbase, da Paras, né? Para a gente conseguir criar pequenos grupos e poder expor isso dentro do espaço que a gente tem, que são dos sonhos, né? Como que a gente interage com o que foi produzido dentro dessa espacialidade que a gente está criando, que também é uma imersão no novo mundo aí de metaverso, né? De encontro virtual, de sentir, de ouvir, de visualizar, de flutuar, enfim. Então, está sendo desafiador, é muito aprendizado, muitas perguntas. A última reunião com a Patrícia, eu fiz 1 milhão de perguntas, depois eu fiquei botando no grupo 1 milhão de respostas. Tipo, olha, achei isso, achei aquilo outro, testei não sei o quê. E é muito gostoso isso, né? Até um pouco infantil, eu acho, assim, que eu acho que o adulto perde um pouco disso, da descoberta da novidade, né? Então, está sendo muita descoberta da novidade, assim. E em questão de estar aqui em Coimbra, estou aqui na universidade, uma das universidades mais antigas do mundo, eu acho que é a segunda ou a terceira, e é sensacional assim, encontrar com pessoas que debatem assuntos comuns e super contemporâneos, né? Minha pesquisa tem a ver com esse espaço, essa produção do espaço, não só o espaço como o espaço do metaverso, mas como transferir todas essas experiências para experiências no nosso mundo real também,
Então, uma das últimas perguntas para a Patrícia que eu fiz é: tá bom, e agora? Como que a gente geolocaliza as obras para as pessoas estarem na rua e verem nossas obras? E aí eu fui catar essa maluquice. Enfim, estamos aí pesquisando, aprendendo e, nossa, eu tô louca para as coisas começarem a acontecer como imersões mesmo. E muito grata pelo Frado ter convidado, né, feito esse convite a entrar. Frado, você tá mudo, estava tentando falar? Sim, tá mudo. Eu estou conseguindo compartilhar minha tela? Não, né? Sim, sim, tá compartilhando e tá falando agora. Tá. Só um minuto. Que eu não estou vendo. Vocês estão vendo aqui? Então, Sim, a esse gente Sim. daqui, está vendo a sua tela. esse Sim, a daqui gente é vê o, a tela e Isso. escuta. tá, esse aqui é o sonho da Roberta, é o que a gente vai estar recriando, né? Que ela sonha um lugar onde ela nasce de um coreto e ao lado tem uma sala de desenho, né? Ao ar livre, né? Um espaço de desenho, né? E só que assim o sonho vívido dela tem o nomezinho, assim, Chester, né? Que é o nome do lugar. É, esse espaço com as telas, o armário. Então, é algo que acompanha ela há mais de 40 anos, né? Então, a gente está indo nesse processo de poder recriar o que ela tem pensado, né? É a casinha que ela visualiza, que esse jeitinho de ser. Isso aqui é uma loja. E não sei se ela entrou. Será que ela entrou? Deixa eu ver. Foi a Roberta que entrou? Acabou de Ó, entrar, Roberta, aí Roberto. acabou de entrar agora, deve ter chegado em casa agora, ela estava no trânsito, e aqui a gente tem esses espaços onde é o sonho vívido dela, que a gente está agora com uma equipe recriando, né, esses lugares. E as plaquinhas, né? Petit Ballon, que também acho que é uma loja. Deixa eu ver o que mais. Aí aqui o portal da entrada são 2 ruas. Depois eu vou mostrar um mapinha, né? Só para não ter spoiler, né? E aqui são 2 ruas que ela tem. Aí aqui são as entradas principais, né? É a Rua do Unicórnio e a Rua do Pônei. É um lugar super fofo, assim. E isso tudo vai ser recriado. A gente também tem um mapinha, assim como vai ser. Aqui tem as estantes, mais os desenhos técnicos, né, de como são as estantes. Então, basicamente, esse é o processo que a gente está fazendo, né? Pegando a recriação dos sonhos, desenhando eles analógico, e depois a gente está transformando isso em objetos 3D, para justamente a gente poder ter essa recriação. E aí eu cheguei até a fazer um mapinha de como seria essa recriação dela. Eu vou dar uma compartilhada aqui. E assim, e também muito sensível, veio a Ana Clara com a super paciência de poder entender, né, pegar um sonho e, e ter assim essa paciência mais, né, de tipo de recriação, né? Eu vou aqui de novo compartilhar assim que eu cheguei a fazer aqui. Ela fez um mapinha. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim, 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 estamos. sim. Sim.
Então, aí aqui no mapinha, as pessoas nascem aqui, né, nesse coreto, e aí aqui é só umas ideias, né, que aqui é um jardim muito florido, aqui a sala de desenho, sala não, espaço de desenho, e aqui são 2 ruas, né, e onde estão os portais, um rio no meio e as casinhas da forma que ela acha que é a recriação, né, do sonho dela. Ela foi desenhando isso para a gente e a gente está tentando o máximo possível obedecer essa direção e concepção dela. Mas aqui é só um mapinha, só para vocês entenderem que a gente está fazendo isso de uma forma sem paredes, né? A exposição vai acontecer dentro desse mapa, né? Então as pessoas vão estar livres para fazer um percurso, né? Até a questão de user experience, assim, ela é muito múltipla, né? Porque a pessoa vai ter uma liberdade de visitar ou não um lugar, então, assim, entrar numa rua ou não entrar na outra. E a gente tem, dentro desse metaverso, que é esse festival, todas as pessoas vão dar o primeiro spawn dentro de uma baleia, aonde vai ser esse salão principal. E dentro desse salão principal vai ter uma exposição com os NFTs, que vão ter os links de compra de cada artista, e a gente vai ter alguns portais aonde as pessoas vão se teletransportar para outras experiências da Fradal. Porém, quando for para o da Roberta, vai ter somente um portal de volta para a baleia. Aí a pessoa volta para a baleia e pode escolher um outro lugar para poder perambular e ter essa liberdade de ficar visitando essas experiências nesse festival de arte. E aqui a gente vai espalhar todos os NFTs, a gente até falou com a Maíri, e também a gente vai falar com a Nida Costa, porque como tem muitas flores aqui, a gente pensou que seria um ótimo espaço para a gente colocar as Flores Noturnas, que é uma série incrível que ela faz, e poder colocar aqui dentro da linguagem esses NFTs que ela está fazendo. E ó, a Roberta está até aqui entrando agora. E aqui a gente está agora recebendo a nossa criadora e dona da concepção desse metaverso que a gente vai estar fazendo. Vamos ver se ela consegue se conectar. Deixa eu ver. Acho que ela caiu, né? Mas em algum momento ela vai conseguir. Então é isso. A gente foi para essa concepção de sonhos, experiências xamânicas e visões também dimensionais. E a gente queria também agradecer demais, assim, demais, o Museu XYZ, que no momento do NFT Rio, mais uma vez, tiveram assim, a generosidade de convidar a gente e criar um espaço. Agradecer aqui imensamente ao Fábio Ema. Caraca, primeiro que esse cara é incrível, Fábio Ema, é um artista assim genial, genial mesmo, assim, cara sensacional. Faz toda a linguagem artística para o Rapa e tem o seu trabalho incrível, né, autoral. E Roberto is in the house. E eles convidaram a Fradal, criaram uma galeria para a gente poder expor durante o período do NFT Rio. E a gente quer agradecer imensamente ao Museu.xyz, a Ana, que está aqui representando, ao Marlos Araújo, ao Fábio Ema, e agora a gente vai estar querendo convidar vocês para vir para o nosso espaço que a gente vai estar criando. Queria saber se a Roberta está online, assim, estável na conexão. Se você tiver, você pode botar o vídeo ou o áudio. De repente a gente pode ver, botar ela como co-host, Ana.
teria como colocar a Roberta como co-host, por gentileza? Sim, Prado, eu estou colocando, só um minuto. Maravilha. Eu acho que ela caiu, mas tipo, quando ela voltar, ela já pode voltar como co-hosting. Deve estar com problema de conexão. E a gente queria falar que assim, o nosso processo dentro do metaverso, ele conta com uma expografia da Mariná, que a gente está fazendo em conjunto, a direção artística, eu tenho feito algumas, a Roberta tem feito, esse do auditório. A gente também vai ter a parte sonora, que a gente vai estar ambientalizando todos os nossos metaversos com áudio 8D, que é um áudio 360. Quando você coloca o fone, ele tem uma experiência de 360 graus. Então, a gente quer criar esse ambiente imersivo por completo, né? Tanto visualmente como sonoramente. E a gente queria abrir, na verdade, para perguntas, né? A gente está vendo aqui o Tom Valentim, tem o Martin e tem a Karina Ponte. A Raíssa já vai falar, vai esquentando os tamborins, Raíssa, porque já você vai falar. E eu também queria... tem a Creuza, estou vendo aqui, tem a Creuza, né? Vocês querem fazer alguma pergunta no chat? Ou vou botar aqui para Ask Unmute para vocês, para poder liberar também o microfone para vocês, caso vocês queiram falar. Fiquem à vontade. A gente tem perguntas no chat? No chat não, mas eu vou já fazer umas perguntas. Sim, ótimo. Pensando assim, no modelo das DAOs, Sim. assim, do que eu conheço de DAO, eu nunca vi uma DAO onde as pessoas se conhecem de fato. Tanta gente se conhece, né? Porque Verdade. tem tanta DAO, é tão descentralizado que você só vê o número da carteira, ou você só vê o nick. Eu queria... Me veio essa curiosidade, porque a DAO é enorme, né? Tem 90 pessoas participando hoje. Isso. Então, até para ficar como registro, assim, como que as pessoas chegam, como que elas entram, como que elas participam, né? Tem voto com peso de quem é mais velho, ou todo mundo tem o mesmo voto? Como é que funciona? Queria entender como é que funciona a DAO, porque a gênese dessa gênese, né? Nasceu Sim. a DAO, as pessoas chegaram, viraram 90 pessoas. Excelente pergunta, Shima. Tipo, arrasou, porque você vai na pergunta governança. Como se dá a governança? Eu acho sensacional. Eu vou me concentrar até aqui para poder responder isso da melhor forma possível. Hoje em dia, nós temos um token de governança. Mas também a gente usa NFTs como token de governança. Até no caso de alguns workshops, a gente dava NFTs, né, para as pessoas como o ingresso dos workshops, né? As pessoas recebiam esses tokens, né? E aí a gente fazia o burn dele no momento da aula. E aí, quando a pessoa ingressava para a aula, era igual um ticket, né? A gente usava o NFT como um ticket. A pessoa vai na aula, aí tem a função Redmir, que é o token de redenção, ela dá o burn, a gente vê que ela deu o burn, e a pessoa pode ingressar. Estou só lendo uma pergunta da Karina. Oi, estou curiosa, perdi os primeiros 30 minutos. Tudo bem, eu vou sintetizar agora
nessa explicação mais do caráter de governança. Você falou em Gênesis. A Gênesis foi fundada em novembro, dezembro, ali, onde foi feita a fundação da DAO. E, inicialmente, ela foi convidada às pessoas mais próximas mesmo, as artistas que a gente conhecia, e como somos de um núcleo artístico, ficou muito fácil esse convite. Porém, assim, no caso, até eu não conhecia a Patrícia, né? A Patrícia eu conheci ingressando na Fradal. A Naral, eu também não conhecia a Naral. A Maíri, também eu não conhecia a Maíri. A Nida Costa eu também não conhecia, né? E foi através de uma pessoa que foi indicando, né? Porque o caráter tinha de um projeto social, né? Então, a regra era a pessoa não pode gastar, né? A regra inicial era essa, nenhuma pessoa poderia gastar nada para poder fazer os workshops. Então, as pessoas foram se indicando, né? Foi criando uma comunidade. Mas é que foi crescendo, a gente tem artistas da Rússia, a gente tem artistas da Itália, a gente tem artistas canadenses, de Portugal, e do Brasil também, como só a Maíri, do Rio Grande do Sul. A Naral é de Goiânia, está em Goiânia, no caso. A Mari agora, Mariná, está em Portugal. Então, assim, claro que a gente teve uma preocupação de ter uns encontros no início. Todo o processo de onboarding, eu tinha uma preocupação de marcar. Eu marcava num restaurante árabe todo sábado ou domingo, do início do mês, eu falava, galera, eu vou estar lá de 2 da tarde até 10 da noite. Quem quiser aparecer para tirar dúvidas, vai nesse lugar físico. E aí eu marcava no Baixa, que era um restaurante árabe muito legal em Copacabana, e aí eu não sabia quem ia. A pessoa brotava lá, e aí a gente ia conversando. E sempre tem essa relação da votação, porque assim, a gente tem um roadmap. A pessoa entra, a gente já entrega. Ó, isso aqui é uma meta que a gente quer fazer. E agora, que horas vai ser isso? Como vai ser? É a questão da governança de uma votação de igual. A gente tem uma relação um pouco diferente dos games, que é nesse tier, né, de tipo, quem é novato não tem tanto voto, quem é mais velho e quem tem muito token pode ter uma votação. Eu já participei de algumas rodas, de algumas DAOs, e eu já percebi que, às vezes, quando a gente dá muito poder em relação a tokens para algumas pessoas da comunidade, aquela própria pessoa acaba usando o poder dela para centralizar e, tipo, pum, né? Outorgar alguma coisa, né? Quase que dar um golpe, né? Então, assim, a gente tenta evitar desses acumulativos de tokens e acumulação de poder e tentar deixar de uma forma mais horizontal o poder de decidir. E a gente tem uma prática, assim, a gente tem as nossas conselheiras, né? Que são as councils da Fradal, que a gente, a cada 3 meses, a gente dá uma avaliada e renova. As primeiras councils foi a Dona Raíssa, né? Tá aí, que, pô, toda essa relação Lula livre aí, fazendo a legenda dela aí, falei nada que ela fez assim, aí isso quer dizer Lula, aí eu só estou falando. Mas não estou cara de conteúdo, cara de conteúdo. Não estou fazendo nenhuma campanha, não, só falando o que isso daqui quer dizer. Enfim. E aí ela fez toda a identidade visual, assim, a gente, pô, foi um processo muito gostoso, assim, né? A gente, pô, ficou numa imersão, assim, incrível, né? Assim, tipo, falava com a Raíssa, assim, pô, todo dia, horas e horas de viagem, tipo, brainstorming intermináveis, né? Assim, para a gente chegar.
em conceitos, né? Foi assim, foi muito... Vai ficar para a vida, né? Assim, é um processo criativo que realmente ficará na história, na nossa história, né? Mas, e aí elas ficaram num período de cônsul, de conselheiras. O que quer dizer ser cônsul de uma DAO? Conselheira de uma DAO quer dizer que você pode fazer propostas, trazer propostas para acessar o fundo de financiamento e conseguir verba para poder executar essas propostas. Então, começamos com a Raíssa e a Flora, e aí depois a gente trocou, porque a gente tinha uma política que a cada 6 meses não sentasse no trono, né? E a gente convidou a Naral, e depois a gente convidou a Patrícia Borges. Naral, no caso, é o nome, aquele nome que a gente estava falando, né, Shima? Que a gente não conhece muito bem as pessoas e a gente fica falando o nome de carteira, né? O nome da carteira NIR da Ana Clara Castro é Naral, e aí a gente vai perdendo nessas questões de identidades do CPF, né? Acaba que o CPF vira um número da carteira ou o seu codinome, né? Então, o codinome Naral e a PB Borges começaram a ser cônsuls, e isso também não quer dizer que há mil maravilhas que elas vão só ficar propondo. Aí entra também na questão das votações, porque a gente faz parte de outras DAOs, né? Assim, a Fradal, ela é um guarda-chuva de uma guilda, que é o Ateliê Tecne Studio, que está dentro do Creative DAO da NIR. Então, assim, os projetos que são beneficiados para a comunidade, elas passam por uma votação que a comunidade nem vê, que é um regimento interno onde os moderadores de um fundo de investimento vão outorgar você e falar, não, essa proposta não está boa, melhora isso, não entendi. Então, a gente tem que ficar adequando as propostas para que o fundo entenda, deu a aprovação, aprovou a proposta, mas não quer dizer que está liberado o fundo, não. Aí você joga essa proposta num Creative DAO, né, em 9 conselheiros criativos, para fazer a votação se vai aprovar ou reprovar o voto. Como é que acontece isso? Tudo fica dentro da blockchain. Quando a gente faz uma proposta, a gente faz a proposta dentro de um AstroDAO, que é uma plataforma, e aí a gente bota lá, proposta aprovada e pedindo a sua votação. E aí alguém vai ter que ir lá, desses conselheiros, pagar a autenticação, né, dessa votação e aprovar ou reprovar. Então, a gente tem essas votações que são inscritas dentro da blockchain, né, que é esse livro-razão gigantesco, que é um encarrilhamento, né, de ações, uma atrás da outra, né, esse livro-razão que não para nunca. Se parar, para a blockchain, né? Qualquer problema, desvio de conduta, para a blockchain, os robôs, as pessoas vão lá ver o que aconteceu, quem é que tentou hackear. E aí, quando a gente vai para a comunidade, a gente ainda não está pedindo que a comunidade pague o seu voto na blockchain, né? Porque é um custo, né? A gente tem que ficar pagando tudo que a gente vota na blockchain, tem que pagar. Na NIR é ótimo, porque é 0,00001 ou 0,1 NIR, e aí isso dá centavos de dólar, né? Mas todos os nossos projetos, para a gente receber, como é que funciona o comportamento de uma DAO? Quando eu peço aqui, eu vou fazer um workshop aqui para a comunidade, workshop de produção musical. Quando eu vou pedir essa verba, eu tenho que ir lá no AstroDAO e falar assim, projeto criativo, mês tal, quero receber referente à minha primeira semana, segunda semana ou inteira, e aí eu lanço isso. E aí as 2 conselheiras, a Patrícia
e a Naral, a Ana Clara, precisa votar para eu poder receber. Eu não posso botar a mão no fundos e, tipo, vou receber aqui o workshop. Não. Então, essa é uma questão de governança onde as pessoas, as conselheiras da DAO, elas precisam votar para que a transferência financeira venha para a minha carteira pessoal. A gente joga os fundos para dentro da DAO, né? E da DAO a gente vai transferindo para as carteiras. E tudo com votação. E o grande barato disso é essa gestão e auditoria 24 horas e transparência, né? Então, assim, já chegou em algum momento que a Patrícia falou, Frado, eu não lembro se eu recebi, né, uma coisa, né, da Reddit. Eu falei, não, tudo bem, cara, moleza, vamos ali na blockchain e aí a gente dá uma olhada para ver se o pagamento foi feito. Aí a gente tem um extrato, né, de 100 anos, onde a gente consegue rapidamente ver as transações, se foi feito ou não foi. E aí a gente tem uma forma de governança da gente sempre esmiuçar os nossos pagamentos, né? Se ele é referente a projeto criativo, o mês e o ano e o que é a descrição do projeto e com o link da aprovação do nosso projeto. Se é de marketing, a gente bota marketing, mês e ano, e aí a gente vai organizando dessa forma, para a gente não se perder e a gente conseguir ter essa fácil auditoria. Então, assim, condomínios poderiam se organizar como DAO, um ateliê, né? Assim, aquele grupo de ateliê, daquela galera toda, poderia usar uma DAO para se organizar um grupo de ateliê, uma associação poderia se vincular à blockchain e criar uma DAO para se organizar e splitar esses pagamentos. Assim, para vários casos, né? Assim, eu acredito muito que as empresas vão caminhar para essa forma de DAO, né? E até consultórios podem ser uma DAO, sabe? Porque você pode ter essa relação de extensão do trabalho, né? Se você tem um estúdio de shiatsu, a pessoa faz, né? O shiatsu, você pode dar um token para ela, se ela for uma pessoa legal, tal. E aí, depois de 10 tokens, ela pode ganhar uma sessão de graça, ou dentro da odontologia, dentro da medicina, dentro da veterinário. Os serviços, né? Os serviços podem se organizar como DAOs, e os serviços podem criar tokens para fidelização, né? E criar realmente uma comunidade. Eu vou fazer agora aqui uma pergunta para o Shima, para saber se eu me perdi e o que está faltando para eu poder explicar. Eu acho que só está faltando, para mim, ainda como que vocês se encontram, onde vocês se encontram, quem não Beleza. consegue ir até o Árabe do Rio de Janeiro, em Copacabana, para dar o acesso, assim. Como é que Sim. acessa o coletivo? O Árabe, você foi ótimo. O Árabe é puro luxo. É só para quem está no Rio ali. É o prêmio. É premium. Mas a gente se organiza pelo Telegram, é onde a gente tem o onboarding. O Telegram é aquele primeiro contato, é o filtro, a gente vê ali índoles e tudo mais. Processo criativo. Processo criativo é um outro passo. A gente se organiza dentro do Discord. A gente cria um canal dentro do Discord, deixa os canais como matérias, como semanas. Querem trazer o Telegram ou o Discord? Vamos deixar aqui o nosso Discord. Raíssa, você consegue fazer isso? Eu estou um pouco... deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou pegar aqui o link do nosso Discord. Esse aqui é o primeiro passo. Por que a gente não compartilha o nosso Discord? Porque o nosso Discord
é quase que a nossa sala de aula. Eu compartilhei aqui o nosso Telegram. O Telegram é o link comum, né? O t.me/fra_DAO maiúsculo. Esse é o nosso Telegram, fra_DAO. O Discord, a gente não quer ter problema com o Discord no intuito de moderação. Lá não é um lugar para ficar fazendo bagunça, sabe? Assim, a bagunça já é a arte, mas ali é um lugar que tem que ser organizado. A gente usa o Discord não como uma central de bater papo. A votação eu não acho muito legal assim no Discord para a gente poder votar com coraçãozinho, isso aí não funciona. As enquetes não são muito bacanas assim no Discord gratuitamente. Então, assim, a gente usa o Telegram para fazer as votações, que a gente cria as enquetes lá, fica maravilhoso. Galera, a Naral fez, a gente vai criar aqui um bonequinho, um avatar da Fradal. O que vocês querem? Ela deu uma opção. Bichinho fofinho, um peixe, alguma coisa orgânica, alguma coisa relacionada a ser humano, e aí as pessoas foram lá e votaram, pum, 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 e a gente chegou no consenso. As pessoas querem uma coisinha fofinha com orgânico. E aí a gente vai fazendo o que a comunidade vota de graça. Então, o Telegram é basicamente o nosso plebiscito. A gente faz as nossas votações lá no Telegram. A comunicação é mais solta. O Discord ele é a nossa salinha de aula, onde a gente deixa as pastinhas todas organizadas com o nosso conteúdo. E aí tem a questão da governança. Só entra no Discord quem fez o onboarding com a gente, os nossos tokens de governança. Então, o privilégio dos nossos tokens de governança é o Discord. E é aquilo ali, a pessoa entrou no Discord, não produziu nada, a gente agradece ela de ter passado ali com a gente aquele um mês e a gente deixa o espaço para outra pessoa. Por que a gente está falando isso? Porque, assim, ali o Discord ele tem uma relação muito forte com a vulnerabilidade. Ali é onde a gente vai fazer as perguntas tolas, é onde a gente vai fazer aquelas perguntas que a gente não sabe, onde a gente está falando, gente, poxa, eu não sei onde é que salva. Imagina, tipo, é constrangedor, assim, então a gente precisa criar ali um núcleo familiar. Então, assim, a gente tem até... Eu sou um cara eu sou muito apaixonado por privacidade, assim. E foi até uma coisa muito engraçada, a Patrícia aqui do, do meu lado também, eu acho que ela gosta muito de privacidade. E ela não era de mostrar assim, o rosto, e eu também não. O que eu estou fazendo aqui é uma coisa muito nova, assim, eu nunca fui de ficar mostrando o rosto. E assim, ninguém... E aí a primeira reunião que a gente teve de design think da Fradal, para a gente entender qual era a missão da Fradal, que eu acho que a nossa amiga Karine perdeu, que a missão da Fradal é incluir artistas mulheres em uma comunidade web descentralizada, né? A Web3, para torná-las protagonistas digitais. Para a gente chegar nisso, a gente passou por um processo de design thinking. E aí foi quando a gente marcou uma reunião física num cinema e a gente conheceu pela primeira vez a Patrícia, né? Porque até lá a gente só conhecia um fragmento do tornozelo da Patrícia, de uma foto que ela deixou escapar, tapando a cara, e a Patrícia era um tornozelo. E eu não era nada, eu era sempre uma cara fechada ali, mas a gente tem essa relação com a privacidade. Então, assim, eu acho que uma das coisas da nossa governança é a gente tem uma certa paixão com privacidade, assim. Quem faz o curso de produção musical não tem acesso a um curso, a um chat do curso de Photoshop, das perguntas, entendeu? Então, assim, a gente não explana
o processo de aprendizagem vulnerável para todo mundo. E aí, o que isso acontece? As pessoas ficam mais confiantes dentro da comunidade, elas realmente conseguem entrar num processo de educação com mais segurança e saber que existe ali um diapasão que vai dar a ela uma camada, né, um layer de privacidade das pessoas que estão chegando e pessoas desconhecidas. O Discord a gente não compartilha. O Discord ele é inbox para a pessoa que já passou por todo o pré-requisito de carteiras e outras coisas. Aí a gente manda o link para ela e a gente fala, não convida outras pessoas, é somente processo criativo. Então, ali é o nosso ateliê virtual compartilhado e o nosso espaço realmente de vulnerabilidade. Pergunte mais, Shima. Suas perguntas são incríveis. Zerou? Obrigado. Acho que é legal falar desse processo para quem... Acho que quebra o gelo também, né? De vencer essa timidez, assim, porque pode ser que com esse vídeo também vai ficar arquivado no YouTube, né? Sim. Com outras artistas que queiram entrar também, porque Claro. tenho essa experiência no CryptoArt BR, né? Sim. É uma comunidade que ficou gigantesca, mas assim, nesse comecinho que a gente tinha, sei lá, 40 participantes, não é Sim. uma DAO, não é nada, né? Assim, nesse sentido de organização. Mas a gente ficava pensando que caminho que a pessoa percorre para chegar no grupo, né? Então, lembrei dessa... porque muita gente às vezes quer participar, mas está assim, poxa, mas é um clube fechado, o que é isso, né? Ninguém entra, então acho que Entra. tá bem explicado. Ele tem, assim, ele é aberto, mas ele tem layers de privacidade, né? Não é questão que ele está centralizado. E eu acho que assim está sendo o grande momento da Web3, que são os projetos com layer de privacidade. Eu comecei a estudar porque... Eu não vou falar agora porque isso é uma coisa meio secreta lá desde, mas tem essa relação. Como a Web3 ela é muito explanada, ela pode não funcionar para algumas coisas. E aí, assim, está sendo agora um grande estudo essa relação de alguns layers de privacidade. E assim, como eu sou assim, nossa, fanático por privacidade, eu comecei a fazer isso, assim, de ter essas... descentralizado não quer dizer não ter privacidade, né? Eu fiquei estudando muito isso, assim. Descentralizado... É uma pergunta que eu faço para vocês. Eu fazia parte também do CryptoBR logo no início. Foi 2020, né? E aí, assim, era um lugar era uma sala de estar, né? Quando eu fui para o CryptoBR, eu me senti num lugar de uma sala de estar, onde eu podia entrar, falar dos meus projetos, né? Colocar ali meus links e deixar meu contato, né? Era uma coisa ali, was here, né? Frado was here, Shima was here, né? Tinha uma relação dessa e ficar divulgando, né? Era muito de divulgação, não era muito de educação. A gente usa o Discord mais para educação. E o Telegram solto, né? Bicho solto. O que você tinha falado também, uma pergunta que era muito boa. Lá no CryptoArt BR teve até uma marcação que você fazia para... Tinha um grupo das criptocistas, né? Quem chegava lá, inclusive isso foi uma discussão logo no começo,
Acho que foi uma ideia até... Eu me lembro da Mônica Risoli, nesse começo, de falar a gente podia criar uma separação, que é importante fazer essa demarcação, né, das artistas. E eu vejo, assim, uma... É que eu acho que no CryptoArt BR tinha uma ideia de levar ao pé da letra a abertura, né, essa descentralização. Então, entrava todo mundo, entrava até robô, scammer, Isso, né, querendo dar golpe. isso. Eu acho que E tem aí, essa camada que é do humano mesmo, né, de fazer uma proteção, né? Então, não é só marcar no Google onde é que está a faixa de pedestre, semáforo, moto. é, Né? Eu acho que tem uma coisa que é desse contato do próprio grupo, né? Então, tem gente chegando. E aí, bacana, bacana. Vamos abrir aqui, né? Fazer o onboarding e depois passar dessa... É que eu falei do beabá, né? Desse básico, mínimo básico, né? Aí eu acho que isso destrava essa catraca sim, para a pessoa acessar o Discord. Bem é. bacana. E assim, e a gente precisa agora falar, chamar aqui da voz para essa pessoa incrível que é a Raíssa Laban, que ela assim, ela é responsável por muita coisa assim de criação e assim, foi uma grande parceira mesmo assim, tipo, viramos muitas noites assim, online, criando PDF, porque assim, um dos conceitos até que a Raíssa mesmo bateu, falou, cara, tem que ter PDF, sacou? Tudo tem que ser com PDF, tem que estar tudo escrito. E o Guidelines é ela, né? Ela é a nosso norte, nossa rainha do Guidelines. E aí, fala um pouco para a gente aí a experiência, Raíssa, da criação da logomarca, também agora da criação em conjunto com a Naral, de a gente fazer ela em 3D, dos PDFs, de toda essa identidade visual, assim. Ela chegou assim, arrebentando. Foi incrível. Obrigada pela introdução aí, Frado. Boa noite, todo mundo. Obrigada, Museu XYZ. Realmente, assim, tem muita coisa para falar. Até anotei aqui, porque eu acho que, assim, além da oportunidade de trabalhar de cabeça, assim, como designer na Fradal, foi entender essa transição, que é a coisa mais intensa, né? Ainda mais tendo trabalhado também no início do ano como consul, porque o que é isso tudo que a gente estava embarcando assim, em tempo real, então tinha que produzir o header do propose, e aí você tem que fazer o report, e aí você tem que explicar para uma pessoa que é artista, que está dentro desse recorte de ser mulheres vulneráveis, principalmente assim, as que estão com mais marginalizadas digitalmente, né? Não só mulheres, mas indígenas também, esse recorte assim, para essas pessoas. E aí, como é que você explica o que é NFT, ao mesmo tempo, eu também, enquanto artista, né? Eu acho que algumas mulheres falaram que, a Marina, acho que falou também, né? De, através da Fradal, ter feito o exercício de se expor criativamente, né? Então, assim, criar identidade visual, dar o suporte dos workshops, acompanhar o PDF, fazer trabalhos de cons, realmente assim 2022 foi um ano bastante incrível, intenso, inovador, assim, tipo, realmente um divisor de águas. E claro, naquela reunião que a gente teve de branding, né, eu me lembro de conversar com a Patrícia, a gente fala, mas por que a gente tem que andar no ambiente, na parede de uma galeria, a parede que ande, né? Então, assim, já que a gente está fazendo uma transição, não só economicamente, né? Inclusive, eu assisti ontem o Alta Ansiedade, a Matemática do Caos, que vem falando exatamente disso,
dessa transição que a gente está vivendo com os computadores e com o cripto. Então, assim, realmente é um universo muito intenso que a gente está aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, né? É muito incrível, assim. Então, uma das reuniões a gente imaginava o que seria a Fradal daqui a 5, 10 anos. Talvez eu pelo menos imaginei num local assim de documentação, quase que um local educacional mesmo, porque estar vivenciando isso, né, não é uma coisa que está documentada, a gente está documentando em tempo real, assim. E, bem, o que mais que eu posso falar? Obrigada, Frado, Fradal, mulheres, todo mundo E que a está aqui logo? presente. Assim, o que te inspirou a fazer a logo? A logo aqui, ó. Bom, a Foi gente estava... Bom, tem essa coisa do xamanismo, né? Desse acesso assim, a percepções fisiológicas, a inputs, talvez uma geometria sagrada, música, um rolê que tem a ver com matemática, tem a ver com programação, tem a ver com, enfim. Então, assim, essa imagem que está aqui, que é a logo, ela tem um briefing um pouco do Frado de fractal, né? Então, a gente foi... Eu acho que parece o Astrogil do Etevaldo, na verdade, do Castelo Rá-Tim-Bum. E, de alguma forma, a gente está tentando trazer essa beleza, eu acho, né? Do código, da programação, da gente entender essa transição para a Web3, entender o que é visualizar, né, o que é uma blockchain, o encarrilhamento. É preciso desenhar para as pessoas entenderem. Assim, para fazer o onboarding de conhecidas, artistas, indicações, pessoas que queriam, mas assim, tipo, o que é isso? Então, assim, até conseguir explicar, olha, a internet não é só rede social, você está perdendo direito autoral, propriedade intelectual, e aí você paga para a internet crua, o protocolo da rede de computador, do fundo de... Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, a gente está ensinando aprendendo, assim. E é tudo muito rápido, né? Mas é o preço não sei, de uma anarquia, de um progresso. E compartilhar as lideranças, né? Algo que a gente já conversou muito, de né? mundo, né? Assim, essa coisa de não ter o chefe, né? E é aquilo assim, pô, se você tá afim de ser líder essa semana, vai com tudo, sabe? E assim, você teve muita liderança nos PDFs, assim, de fazer essa criação deles. E fala um pouco mais sobre os PDFs. Falando para falar dos PDFs. É porque, assim, a pessoa, por exemplo, a primeira coisa, né, assim, beleza, você tem que criar uma carteira, né? O Web3 não é mais login com e-mail, você não vai mais dar seus dados, você vai acessar essa rede de computadores e vai pagar cada moedinha exatamente para evitar robô, né? Você vai ser responsável por cada ação sua, inclusive conversão de cripto para dólar, para real, para todo, porque assim, aquela pergunta, né? Tá, mas e aí, o artista, como é que eu compro tinta ou qual pago o aplicativo, né? Porque tem algo palpável, né? Então são muitos fatores, eu acho que é uma coisa muito criativa. Então, como é que a gente explica isso, né? Então, PDF, para poder dizer assim, você tem dúvida no quê? Página 3. A gente estava com essa necessidade de, assim, nós conseguimos passar para uma criança de 5 anos, talvez, e ela dizer, tá, eu acho o Tom, né? O Tom tem 10, assim, o Tom é um bom crivo, é o filho do Frado. O que é isso, né? Porque não é só uma forma de empoderar ensinando Photoshop ou GIMP ou Blender, a gente está falando de economia, né? De, tipo, como é que você saca dinheiro na Binance? Aí, e a responsabilidade de ser independente, né? Então... E era um carinho, né? Assim, o que eu percebi muito assim nessa sua relação em criar esses PDFs era uma frase que você sempre falava: pegar na mãozinha, sabe? Isso era uma coisa que era
era muito legal, assim, que era justamente... Para mim mesma, eu acho que eu falava assim, cara, eu preciso eu mesma entender, porque é um universo novo para muita gente, né? Quando tá lá o dado, só 5%. Poxa, no NFT Rio, eu conversava com tantos amigos artistas de arte cênica, músicos, as pessoas não sabem o que é NFT. É pirâmide. Então, é uma coisa assim de, tipo, querer, às vezes, provar para nós mesmos de que a gente está entendendo o que a gente está falando, que não é um sonho, né? Tem uma responsabilidade grande, né? Toda a sua dedicação artística, né, dentro da Fradal, assim, você deu muito sangue e a gente aprendeu demais, assim, né, tipo, agradecido, assim, por toda a sua paciência e tolerância também da gente poder aprender a fazer isso junto e a gente se questionar se a gente estava sendo descentralizado ou não, se existia alguma coisa de, tipo, do machismo, né? E essa relação do patriarcado e do patrão, né? Da gente sair dessa relação do patrão, né? E realmente ser um voto de decisão. Queria agradecer demais o Shima, que pô, fez assim esse bate-bola incrível, assim, um cara genial, assim. A gente é realmente Web3, a gente só se conhece assim virtualmente e tal. A Ana, assim, nossa, eu tenho muito a agradecer a ela, porque ela entrou na nossa sincronicidade. A nossa primeira reunião física sobre metaverso foi num restaurante vegetariano. A gente marcou no segundo andar para ser deschavado, às 2 horas da tarde. E 2 horas da tarde estava a Ana, e a gente se encontrou, ela saindo do almoço e a gente entrando para o almoço, e foi um momento também de convites e coisa assim. Eu fiquei assim um pouco baratinado assim sobre a sincronicidade, assim. Eu acho que eu quero agradecer demais assim o universo assim que conspira a nosso favor, assim. A gente tem uma relação muito saudável dentro da nossa DAO, assim. Agradecer demais essas mulheres incríveis. Vocês não têm ideia de como elas são organizadas, assim. Não dá problema, não dá problema, assim. É uma parada que realmente um sonho, porque é um lugar onde só tem mulher numa governança. É incrível, cara. É muito, assim, não tem essas besteiras, assim, de tipo, e questões de egos que a gente vê, a gente muito em grupos de homem, essa coisa de alfa, não sei o quê, que eu vou gritar mais, que eu vou falar mais, que os locais, o local da mulher, o local, essa parada. Então, assim, para mim, assim, eu quero agradecer demais, assim, as musas, né? Porque museu vem de musa, a música vem arte das musas, e vocês me tolerarem e me aceitarem dentro desse espaço, de eu conseguir estar podendo viver aqui no mundo com vocês como gestoras, donas da porra toda. E agradeço demais a vocês e que as mulheres realmente estejam sempre na posição de poder, de governança, de organização, e que realmente elas possam governar um mundo que eu tenho certeza que vai para um lugar muito melhor, porque os homens tentaram, não deu certo. Isso eu queria deixar claro. Não deu certo. Não deu, igual o capitalismo. Não deu certo. E é isso. Abraço a todas, e a gente tem uma política muito grande também de não assédio dentro da nossa DAO. Então, assim, é um compromisso que eu tenho assim muito firme, e estou fazendo assim de forma pública. Não pode ter nenhum tipo de assédio, seja moral, sexual, dentro da governança que a gente tem com essas mulheres incríveis. Eu tenho que respeitá-las extremamente, nível hard, e não posso falhar e não falharei com isso. Agradecido a todas, agradecido a Ana, ao Museu XYZ, que é nossa mãe,
a Maíri Sarmanho, Mariná, Raíssa, ao Martin, Karine, Creuza, Ana Clara, Patrícia Borges, Nida Costa, ao Tom Valentim e a Roberta Binader também, que botou a sua mente e a sua concepção para a gente poder absorver ela e criar um metaverso. Agradecer a Creuza, que já falei. Mas é isso, gente. Beijo, boa noite. Amo vocês e uma honra ter participado. Amo você, agradecido, Sesc, de coração, e agradecido demais a NIR Protocol de ter conseguido viabilizar tudo isso. Muito obrigado, NIR. Agradecido a todos os moderadores, a todos os councils, a todas as pessoas que votaram em nossos projetos, né? Porque sem essas votações, sem essas autenticações, isso não aconteceria. Amo vocês, amo meu filho também. Beijo. Fique marcado eternamente. Te amo, Tom. Bom, em nome do museu, eu agradeço a todas, ao Frado, pela participação. Hoje tivemos essa conversa, então, com artistas da Fradal. Na semana que vem, temos outra roda de conversa, dia 18 de outubro, o tema é NFTs de impacto, com a participação do Jean Guilherme, do Social Cryptoart DAO, e do Sandro Micoli, do projeto Cripto Serrão. Então, temos mais essa segunda roda de conversa, de 4 rodas, e para lembrar também que no dia 25 de outubro a gente tem uma festa de encerramento, a última roda de conversa com uma festa de encerramento lá no Sesc Tijuca, também transmitido pelo Zoom e pelo Twitch. Muito obrigado a todas, a todos, boa noite e até já. Boa noite.